gostaria de abrir à discussão de todos, evidentemente incluindo aqueles que já falaram, mas convido aqueles que não falaram, se estão dispostos a isso, a dizerem de sua justiça. Temos aqui um microfone móvel, eu podia ajudar-se. Por favor. Eu coloco aí a voz. Pois é verdade. Como queiram. Ora, passando à frente os agradecimentos dessas questões, para tentar ser sintético, o que me parece mais relevante neste meeting, digamos assim, para tomarmos uma expressão antiga, é ouvir na sequência de um toque a reunir do Sr. Reitor, no passado dia 9 de novembro, ter as próprias autoridades académicas aqui presentes e corresponder naturalmente a um dever de cidadania e de sentido cívico que nos inquieta a todos de uma forma direta e de uma forma geral, simultaneamente. Aquilo que eu gostava de salientar, exatamente vindo desta circunstância de ser um pouco a toque clarinho que a situação se colocou, e que aliás o texto do António Marques volta a colocar, é um pouco o seguinte: nós vivemos neste momento, e respondendo à pergunta, a meu ver, numa circunstância não de emergência, mas de grande urgência nesse aspecto. E por conseguinte há que ter algum sentido particularmente incisivo e acutilante relativamente àquilo que se pode e deve fazer para que isso possa produzir algum efeito significativo, ou pelo menos para que pelo menos tenhamos a consciência de termos feito o possível da forma que nos pareceu mais acutilante para o poder fazer. As metáforas aqui são um bocadinho militares, clarinho, acutilante, mas é um bocadinho este o estado das coisas. E acho que de alguma forma, para podermos ter uma perspectiva de onde é que pode estar a acutilância, o que é absolutamente pertinente, não há nada melhor do que tentarmos entender o que é que se passa, digamos, em relação àquilo que nos pretendemos de uma forma opor. E aquilo que me parece de uma forma absolutamente nem com falta de sentido de orientação. Seria um bocado fastidioso, mas se todos nós somássemos os vários peças do puzzle, porque é que não houve uma aproximação ao Mário Monti, porque é que não houve uma aproximação ao PS, porque é que não há um financiamento, uma tentativa de financiamento da economia nacional, por aí afora, se somarmos as várias peças, globalmente nós vemos que há uma coerência global, há uma estratégia global, há uma coisa que é preparada há anos e que agora pensa-se que encontrou o momento para poder ser executada e depressa. Quer dizer, é este o sentido. É por isso que há tal urgência e que o sentido, digamos, de tocar a reunir, que o Sr. Reitor fez para uma causa concreta, mas depois sempre com este apelo fala, que ele hoje aqui repetiu, tem toda a sua pertinência. Os objetivos são relativamente claros, quer dizer, alguns estão já de uma forma diluída a ser executados, mas os objetivos, no essencial, têm a ver com aquilo que, numa entrevista recente, foi referido por alguém como tendo uma missão para Portugal. Se nos perguntarmos qual é a missão histórica para Portugal, temos a resposta para estas questões, e estas questões têm um sentido global, têm uma estratégia global. Fundamentalmente, não se trata de defender, como é óbvio, nem os interesses nacionais, nem os interesses daquilo que podíamos chamar os investidores, etc., nacional. Por isso mesmo se opôs às medidas em concertação social e por aí afora. Trata-se de um modelo de levar o Estado, nas suas múltiplas dimensões, absolutamente ao osso. E se não for ao osso, ao próprio tutano. É esta a circunstância. Isto é, pôr o país numa situação de miséria tão completa e de desnorte tão completo que cria uma circunstância em que depois se pode estar por tudo. É esta, globalmente, a estratégia. Para avançar em fevereiro, é mais uma etapa de algo que vai ter mais 5 ou 6 etapas para se chegar exatamente a este ponto de este Estado. Isto é, enfim, uma leitura política que é a minha e que unicamente tem como justificação não haver nenhum desperdício, não haver nenhum gasto, nenhum título que não seja um gasto suscetível a ser convertido
em benefício do lado do capital. E por conseguir tudo o que puder ser proletarizado na classe média, tudo o que puder ser convertido em serviços que sejam estritamente funcionais, tudo que possa ser negócio, por esta via vai passar por essa máquina trituradora e não se tem nenhuma outra perspectiva para isso. E, de alguma forma, se não tivermos uma noção do que está à nossa frente e do que está a correr à nossa frente, e que a poeira dos dias vai curvando uma vez e outra, se não tivermos essa perspectiva, acho que é muito difícil termos alguma capacidade de resposta minimamente adequada. E é essa a circunstância que eu acho que justifica pôr-nos de pé e erguermos as vozes, até porque, em certo sentido, vive-se, novamente é a minha opinião, mas só posso dar a minha opinião, vive-se numa circunstância em que, por outro lado, muito do que se responde a isto é pura dissonância cognitiva, como se diz agora. Ou seja, trata-se de trincheiras quase da Primeira Guerra Mundial, do tempo do Max Weber, onde ainda há grupos políticos e situações políticas que estão entrincheiradas, quando a guerra já não é uma guerra de posições, é uma guerra de outro tipo completamente diferente. E essa, voltando às metáforas militares, mas enfim, acho que hoje justifica-se isto. E nessa circunstância há um bloqueio, obviamente, de todo o aparelho político. Isto é, o jogo partidário é um jogo que está globalmente bloqueado, porque ou está do lado de trincheiras de uma guerra que já não se trava, ou está do lado de quem acha que com uma guerra móvel consegue tudo tomar de uma forma mais ou menos relâmpago. E aí a reação social pode e deve ter um peso completamente diferente. Em certo sentido, teve no 15 de setembro, e isso é um sinal que é significativo relativamente a isso. E as universidades também podem e devem ter, e a sua reação naquilo que é especificamente seu. E o que é que no fundo é especificamente, ou é mais seu do que os outros? O que é mais seu do que os outros é uma capacidade de raciocínio crítico sobre as coisas, um pouco como o António Marques de alguma forma aí refere, conseguindo procurar introduzir alguma racionalidade num debate que cada vez mais é um debate que vive de agências de comunicação e de circunstâncias absolutamente espúrias em termos de discursos que não resistem a mais pequena indagação direta, não é? Quer dizer, qualquer pessoa que faça duas contas vê que aquela conta está errada, que faça uma inferência lógica, vê que não há lógica que suporte aquilo, nesse aspecto. É no domínio, obviamente, muito aquilo que foi falado, que no fundo o legado específico da universidade é dar espessura ao mundo, é dar densidade às coisas, é dar significado às coisas, é impedir a banalização, é impedir a indústria da opinião, que se instalou absolutamente sobre essa forma industrial, que também há bocado foi falada, mas neste caso também é, de alguma forma, ter uma perspectiva do acuso. O senhor Dr. Rui Vilar referiu o AFER no início. É evidente que não sabemos, como disse o António Guerreiro muito bem, porque hoje é um intelectual e é um ser demasiadamente contaminado por tanta coisa que o melhor é não nos metemos com ele, mas há qualquer coisa de ajudar a pensar pelos outros, de colocar, de converter, de exteriorizar o fórum, de tomar atitudes que são não estritamente académicas, mas têm um foro cívico, usando os instrumentos que, por motivos vários, mesmo numa circunstância de queda do próprio prestígio institucional, acontecem, usando esse conjunto de meios, eu acredito que é possível, de alguma forma, de cumprirmos o nosso papel. Se o nosso papel, no fim, será dos vencidos ou será dos vencedores, e só se sabe depois de travar a batalha, como é natural. Obrigada. Peço desculpa. Quando eu chegar cá, falo. Sim. Bem, penso que todos estão a ouvir bem. É o seguinte, eu considero que há, a nível global, eu normalmente não falo muito a nível do que se passa aqui no condado, deixem-me falar assim, por causa da tal não soberania que temos, voltou a ser um condado. E, portanto, essa parte para mim não é relativamente importante, a não ser na medida que estou cá. Ora bem, então, os vários fatores de bloqueio global são estes. Um é
sistema global que está dominado pelo sistema financeiro. O financeiro euro, que é absolutamente globalizado e que, só para ter uma noção do que é que isto representa, são capitais que andam aí a girar por tudo quanto é sítio, que correspondem a 3 vezes o PIB mundial. E 1/3 desses capitais, portanto, não tem qualquer tipo de regulação. Os tipos riem-se para o que diz o BCE e os fundos de estabilização e das tintas para isso, que eles circulam por aí intimamente ligados à outra parte regulada e eles é que dominam esta brincadeira toda. E dominam isto ao nível, por exemplo, dos Estados. Os Estados hoje são instrumentos, são propriedade, eu repito, propriedade do sistema financeiro. Depois temos também outra coisa que é interessante. Os políticos, portanto, nós sabemos que eles estão mais ou menos organizados em, enfim, eu gosto de falar às vezes assim um bocado forte, em estruturas mafiosas, porque aquela história do PPE, o PSE, a Internacional Socialista, não sei o quê, tudo isso são estruturas mafiosas, como bem sabemos. E, portanto, se o capital financeiro domina isto tudo, através, nomeadamente, do controle do Estado e dos seus consultores, no caso do nosso conterrâneo António Bosch, por exemplo, não é preciso que os políticos tenham qualquer tipo de qualidade. Não é preciso que sejam competentes. Não é preciso que saibam coisa nenhuma. Basta comprarem um canudo da maneira que a gente sabe. Não é nada. Porque eles controlam-nos. Eles é que dizem o que é que eles têm de fazer. Reparem que, normalmente, em agosto, há uma reunião entre o Governo e a Associação Portuguesa de Bancos, e é ali que se vai estabelecer a política financeira, é ali que se vai estabelecer a política fiscal. E os outros, portanto, apenas repercutem isso por aí. Portanto, temos este sistema global e, na lógica do capital financeiro, as pessoas não são tão necessárias como isso, uma vez que eles têm capacidade de se reproduzir automaticamente. E, portanto, como não há necessidade de tanta gente, dos 7 mil milhões de pessoas que existem no mundo, há uma lógica subjacente a tudo isto, que é uma lógica de genocídio. Aqui, em Portugal, eu posso-vos dizer, já fiz as contas, cerca de metade da população, do ponto de vista deles, não serve para nada. Eu digo que são 2,5 milhões de reformados, servem para quê? Não produzem nada, só são um custo, por isso simplesmente. Os funcionários públicos, derretê-los, fazê-los desaparecer, transformá-los em pó, se necessário. O pessoal do RSI, os desempregados, com habilitações, sem habilitações, aqueles que puderem safar, que imigrem, foi o que eles disseram. Mas não, sinceramente. Portanto, esta gente toda, do ponto de vista deles, é para desaparecer, não se interessa deles para nada. Esta é uma das esferas. Depois, ainda relacionado com esta esfera, acontece que o que se vê aí, assim, das alternativas é, ou temos este modelo neoliberal, a austeridade, ou temos o outro modelo, que não é neoliberal, é keynesiano, e que depende do crescimento, ao fim e ao resto da dívida pública, do gasto público, etc. Isto é tudo uma ladainha para que ao mesmo, em que tudo se baseia na existência de um Estado cada vez mais poderoso, cada vez mais asfixiante, qualquer destas lógicas, e, por exemplo, a gente não ouve falar de uma coisa tão simples como redistribuição. Ninguém ouve falar, meus amigos, o sistema capitalista falhou e não vai sair desta. Depois temos ainda coisas tão interessantes como o seguinte: ninguém, parece que se esqueceu que a finalidade inicial do capitalismo, nos tempos do Adam Smith, era a satisfação das necessidades das pessoas. Hoje não é, é a satisfação dos mercados, com toda a abstração e tudo o ridículo que isto aparenta, porque os mercados não existem. Isso é uma abstração, por isso simplesmente. Eu dou-vos só agora um exemplo de um caso concreto aqui na nossa Santa Terrinha, de uma verdadeira burla que está a acontecer e que ninguém ouve falar, que é o seguinte: as pessoas, quando descontam para a Segurança Social, descontam para eventos da sua própria vida, toda a gente sabe, e para terem direito a uma reforma em determinada altura. Isto, portanto, corresponde na prática, é muito semelhante a um plano de poupança reforma. O que é que acontece? Isto está incluído no Estado, na sua maneira mais geral, e conta para efeitos de déficit. Ora, o que é que a minha pensão, a minha futura pensão, aqui que eu desconto, tem que estar enquadrado dentro do Estado alargado? Isto é uma burla e faz com que eles, portanto, joguem com os dinheiros da Segurança Social como quem lhes apetece, à revelia das pessoas que parece que não reparam nisto. Bem, isto é uma das esferas, que é essa esfera. Depois temos outra questão, que é o modelo de organização política. Este modelo, já estamos a ver que não funciona.
já se falou aqui várias vezes que não funciona. Porque há uma estrutura, as estruturas políticas mafiosas, eu costumo referir aqui, no caso concreto do nosso quadrilátero, teve um pentapartido, porque, na minha opinião, a chamada esquerda, são partidos sociais-democratas, mais ou menos, porque não há esquerda em Portugal, na minha opinião. Depois temos o Estado, com certeza, que continua a ser o fulcro desta brincadeira toda, e portanto pensa-se como Estado como aparelho e não se pensa nas necessidades públicas, nas necessidades coletivas, na gestão daquilo que é comum. E portanto aposta-se muito na ideologia. Ora, as ideologias para gerir as sociedades não servem literalmente para nada. Depois temos ainda que a democracia não existe. Há bocado eu comecei a falar do bondade. E porquê? Porque hoje as grandes decisões a nível global são tomadas no âmbito dos FMIs, OMCs e por aí fora. Depois chega-se a um nível da União Europeia. Todas aquelas instituições da União Europeia não têm nada de democrático. E portanto aparecem lá pessoas sem qualquer tipo de qualidade. O caso do Durão, o caso do Van Rompuy, o caso da Catherine Ashton e outras gentinhas assim. Coitados, os pobres diabos. E portanto, feito por aí abaixo, e chega-se aos governos nacionais, como já foi aqui dito, que decidem como querem desaparecer as tintas. No entanto, a própria União Europeia tem estabelecido lá nas suas normas o esquema da subsidiariedade, que quer dizer que a decisão deve ser tomada tão perto das pessoas quanto isso. Vejam, por exemplo, o que é que está a acontecer em relação às freguesias. Portanto, nas tintas decidem como quer que se apetece e não perguntam às pessoas que querem ser Só nenhuma. para abreviar. Ok, só mais uma questão que eu tinha aqui. Que é a terceira questão. Ou seja, tão largo, que fiquemos confundidos. É só mais esta e vai conversar um bocadinho mais com que é o modelo de representação e de tomada de decisão. Portanto, temos que pensar é que as alternativas a tudo isto não pode ser através de políticos profissionalizados que são postos lá por nós, no tal esquema das votações, das eleições, com os métodos de ponto, etc., né, e que depois nós não temos qualquer capacidade de expor lá para fora. Portanto, para isso temos que insistir em termos políticos na democracia chamada direta. Mas isto não pode ficar só por aí, temos que ir também às empresas, porque normalmente fala-se muito da democracia política, etc., mas depois as empresas são o exemplo de não democracia, e aí temos que passar à autogestão, porque sem isto não há nada. Aqui mais, Mais alguém? Já agora, se as pessoas pudessem apresentar-se, porque algumas conhecemos... Outras não mas eu posso dizer, chamo-me Vítor Lima, sou economista, mas não economicista. Bom dia, eu chamo-me Cristina Oliveira, sou estudante, desde já quero agradecer a iniciativa e queria partilhar aqui duas coisas que me preocupam. A certa altura disse que a universidade é um sítio onde se aprende a pensar, que é uma visão que eu partilho completamente. Eu devo dizer que acabo por viver numa bolha, porque todos os meus conhecimentos partem da universidade e, portanto, a minha bolha é essa. São pessoas que se formaram, etc. E, no entanto, eu ouço coisas assustadoras, coisas que revelam uma visão completamente estreita da realidade e fatalista. Visões de pessoas que não chegaram aos 30 e acreditam que as coisas só têm uma maneira de acontecer, que é esta. E, portanto, também se disse que quem tem uma visão de que as coisas não podem mudar é ignorante. Então eu digo que se pode passar por 16, 17 anos de escola e ser ignorante. Porque pode-se completamente, se a pessoa não fizer o esforço, passa-se por todo o ensino obrigatório, pela universidade se calhar até adiante, e continua-se perfeitamente ignorante e sem capacidade de pensar independentemente, o que me assusta bastante. Assusta-me ver pessoas que ainda não foram atropeladas pela vida, não têm famílias para sustentar, não viveram uma série de desilusões e ainda assim com uma falta de coragem brutal. Não, mas é verdade. Claro, não é obrigatório, mas então elas teriam mais a obrigação de sonhar, não é? E nem assim. Não sonham, não acreditam que as coisas possam ser diferentes. E outra questão, isto leva-me a outra coisa que também foi abordada, que é os média e a forma como eles estão viciados e dominados por outros interesses. Porque depois eu vejo essas mesmas pessoas com a visão estreita e fatalista a apoiarem-se na opinião de especialistas que vêm a falar na televisão, especialmente nos programas de opinião que já foram discutidos aqui. E isto faz-me pensar que é fundamental, cada vez mais, criar fóruns de discussão que se sirvam de alternativa aos meios de comunicação social que já estão totalmente dominados por outros interesses, não é? E daí partir também uma outra sugestão, que é que se leve
esta iniciativa mais à frente, que se divulgue os textos, que se crie um fórum que a partir daqui possa gerar mais discussão e até para as pessoas que não puderam estar presentes e até divulgar os próximos eventos. Oferecemos desde já para fazer esse trabalho. Depois, se quiserem deixar no e-mail, eu faço uma proposta mais concreta. E pronto, eram estas duas preocupações que eu tive aqui. Muito bem. E já agora, depois deles mesmos. Aqui. Boa tarde a todos. Eu vim cá hoje, digamos assim, cumprir um papel de cidadania, mas um gabinete aqui, mas não basta, não compreendi perfeitamente, talvez, o âmbito total do bloco e do fórum, porque para mim presente é uma questão bastante complexa. Apesar de tirar a pólvora, não teria a ver um comentário no IBC, e alguém falava da experiência da Segunda Guerra Mundial com esse fechamento, com essa prisão absoluta do presente. Todos nós sentimos essa prisão absoluta do presente, mas eu gostava só de remontar aqui duas coisas e fazer uma ligação rápida. Eu gostei muito da comunicação do Dr. André Freire, porque coloca para mim o problema da democracia no problema institucional. Geralmente, as instituições em Portugal é um problema que nos passam ao lado, e também gostei do que referiu em relação ao Estado caritativo, acho que é muito importante. E como temos entre nós na sala o professor José Gil, os textos para mim foram muito importantes na compreensão do problema, pelo menos português. Está aqui uma complexidade de escalas, e sempre quando começamos a falar é muito complicado, porque é uma hipercomplexidade, é demasiado vasto e, portanto, não sei se alguém tem essa capacidade. Eu só gostava de fazer notar aqui a questão que me pareceu muito interessante, que tem a ver com a não consequência. Vivemos num país, parece-me, da não consequência, isso a vários níveis. Eu gostava de colocar essa questão da não consequência, ou dessa figura da não consequência, daquilo que eu interpreto como um impasse, ou mais literalmente, também se podia encarar como um presente envenenado na fase final do fascismo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que estes impasses que hoje habitamos, e gostava de colocar a questão do ponto de vista institucional, porque falamos do ponto de vista político, agora parece que a economia é uma ciência humana novamente, voltou-se a descobrir que não há essa exatidão matemática na economia, é uma ciência humana, depende do comportamento das pessoas, é uma descoberta realmente extraordinária, mas do ponto de vista do direito, há aqui um lado institucional que tende a ser invisível na nossa sociedade. E penso que o professor José Gil explicita isso muito bem nos seus textos. Portanto, há uma espécie de fluir, um devir que não foi interrompido com a democracia. E há uma distração das pessoas face a isso. O que eu gostava de chamar a atenção... Não foi ou foi? Desculpa, eu não... Diga? Não foi interrompido, não foi interrompido. E só queria fazer duas breves notas para não ocupar mais tempo do fórum e deixar outras pessoas falarem. Em primeiro lugar, uma atenção que será do ponto de vista histórico às faculdades de Direito do país, e especialmente no ensino do Direito. Acho isso muito importante. Como é que se ensina Direito? Como é que se ensina a exercer o Direito? Como é que se ensina a interpretar a lei? Ou como é que se pensam as leis? Porque, geralmente, como toda a gente aqui sabe, do ponto de vista do exercício do Direito, é evidente, podemos falar aqui de várias figuras que executam esse ritual, mas há aqui uma figura que é sempre esquecida nos debates, que é a figura do juiz. Onde é que estão os juízes em Portugal? Os juízes não são pessoas, não têm filhos, não têm família, não existem no nosso país, desresponsabilizaram-se absolutamente do país onde vivem, não querem saber do país onde vivem. Uma decisão pode demorar 20 anos, 25 anos, um juiz não tem problemas morais, não tem problemas éticos. Isto para mim é muito importante, porque o impasse, repare, mesmo do ponto de vista da construção constitucional do país, há um professor da Faculdade de Direito de Lisboa, o professor Jorge Miranda, construiu a ficção única, no universo jurídico, de um preceito constitucional, que é uma espécie de semipresidencialismo. Então, mas o nosso regime é que é presencial, é parlamentar, é semipresidencial. Eu só estou a notar essas questões porque estas ambiguidades descambam, desarmam em impasses. E a nossa sociedade está refém, a sociedade portuguesa, no sentido presente, está refém, do ponto de vista democrático, de um lado, é evidente que o Poder Judicial desculpa sempre, não é? Com o legislador. Isso é uma boa desculpa, mas os cidadãos não podem continuar a aceitar isso. Os juízes têm que ser chamados para dentro da sociedade. Eles não habitam numa estratosfera social. Os tribunais têm que cumprir o seu papel. E eu chamo a atenção para a questão do direito e dos tribunais e dos juízes. Isso é muito importante. A questão da lei e dos juízes, dos que executam. Porque os juízes podem resistir.
Quem é que Itália combateu a máfia? Foi o Estado? Não foi o Estado. Foram os juízes e morreram por causa disso. Morreram. Foram assassinados por isso. Fala-se da máfia, de Portugal, da corrupção. Portanto, só quero chamar a atenção a todos aqui, e vim cá hoje especialmente para partilhar publicamente isto com toda a gente que aqui está, que é um lado invisível da sociedade, tem um nome, que é o lado jurídico da nossa sociedade. E é uma instituição, do ponto de vista do Montesquieu, que está ao abrigo da independência. E essa independência não é cumprida em Portugal desde a Revolução Democrática. Não é cumprida, é cumprida de uma forma penosa quando os juízes e os tribunais não têm essa função, não têm a função de ser penoso, têm a função de ajudar a sociedade a funcionar. Só gostava de lembrar isso, obrigado. Só podia dizer que o Francisco Teixeira da Mota foi convidado a estar presente, não podia, nesta hora tinha obrigações, não podia conectar-se, mas eu penso que no próximo fórum ele vai estar presente. E seria bom que esses elementos da comunidade que têm ligações entre si e que se têm mostrado para nosso bem responsáveis enquanto conhecendo casos e analisando os casos jurídicos, têm-se mostrado muito generosos e solidários. Aparecem como vozes isoladas. Ele, para mim, aparece como uma voz isolada, mas acho que essa questão da justiça é importantíssima. Não diz respeito diretamente àquilo que nós podemos fazer aqui na nossa faculdade, mas diz respeito àqueles que nós podemos convidar para nos ajudar a pensar em conjunto. Obrigada. Mais? Obrigada. Eu sou espanhola e desculpen, pero no falo portugués, no falo muy mal. Entonces voy a hablar en español, intentaré ser muy breve. Soy jornalista, como colega, y bueno, primero de todo quería agradecer y felicitar por esta jornada, porque me parece muy importante que desde la academia se haga se subraye la presencia de la academia, de la investigación, de la universidad en la sociedad y en intercomunicación, porque a veces parecen como dos entes tan separados, ¿no? que el conocimiento no llega o no puede filtrar, ¿no? Y en este sentido, como periodista, tengo, pues como decíamos, ¿no? que es muy difícil, igual en España también, que las investigaciones, el conocimiento generado en la universidad no llega a la ciudadanía, no llega a los medios o no se quiere hacer llegar, muchas veces por falta de, yo creo, de competencias, tanto de un lado como del otro. Y en este sentido, en Barcelona asistí a algunas jornadas sobre precisamente esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde la universidad para facilitar el acceso de este conocimiento a los medios? O sea, realmente los periodistas cada vez necesitan que se les dé más masticada la información, ¿vale? Pues hacer dosieres, hacerlo todo súper muy claro, ¿no? Y también desde los medios, por supuesto, tener este interés, ¿no? De buscar nuevas fuentes, de realmente querer explicar lo que pasa, ¿no? Y en este sentido está pues la crisis total de los medios de comunicación, ¿no? Que realmente responden a intereses empresariales más que de información de verdad. Y en este sentido quería recordar pues el tema de las alternativas, ¿no? que antes también pues, ha presentado, no recuerdo su nombre, Vanessa. Hay alternativas, hay muchas iniciativas que ya están en marcha, tanto en medios de comunicación como en organizaciones sociales, ¿no? de las propias personas que creo que esto también podría ser, si no lo es o no lo es suficientemente, materia de estudio para la universidad, ¿no? Para las ciencias sociales. O sea, es como realmente sí que hay ideología en el conocimiento
y supongo que es ahí donde bueno, por eso estamos aquí, porque realmente nos preocupa lo que podemos hacer y dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, además de analizar los problemas, que es verdad, y las situaciones que nos llevan hasta donde estamos, creo que también es importante, tanto desde la universidad como desde los propios medios, visibilizar, analizar y aprender de lo que ya se está haciendo distinto para poder avanzar, porque si no nos quedaremos siempre atrás. Básicamente eso. Muchas gracias. Obrigada. Laia. Laia. Eu gostaria de ajudar a apresentar a organização. Não sei. Não, é só para dizer que nós sim. estamos a dizer que é assim. Sim, é assim. A professora Irene Pimentel é professora Filomena Moura, pela ideia de começarmos a pensar nestas matérias. Eu chamo Helena Pereira de Melo, sou professora de Direito na Faculdade de Direito da Nova e, relativamente ao que disse, não posso deixar de concordar. Nós, os juristas, somos importantíssimos. Somos importantíssimos porque o Holocausto não teria sido possível se não houvesse leis que tornassem realidade. Porque o trabalho que os senhores aqui fizeram hoje não teria sido possível se não houvesse o direito à imagem, se não houvesse o direito à visão da personalidade. Porque aquilo que fazemos é enquadrar a realidade e definir o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E, nessa medida, nós somos quem, em certo sentido, organiza o que é possível e o que não é possível nas diferentes esferas da vida, quer pública, quer privada, quer intervindo, quer não intervindo. E há, realmente, muitas maneiras de ensinar o direito. Eu venho de uma escola em que a maneira de ensinar o direito, e a doutora Irene Pimentel pelo a dizer, na medida em que esteve lá a semana passada, deu-nos o gosto e a honra de fazer a oração de sapiência, eu creio que a nossa escola é uma escola feliz. É uma escola pequena, é uma escola que assenta na importância de formar juristas que sejam cidadãos intervenientes, interessados e que sejam pessoas bem formadas. E isto pode parecer uma realidade impossível, mas eu creio que não é. Que conseguimos, em certa medida, transmitir não apenas conhecimentos jurídicos, mas sobretudo uma postura perante a vida, a importância de aprender a aprender, a importância de estar aberto aos outros, a importância de tentar transformar esta sociedade numa sociedade melhor. E aquilo que estivemos hoje a discutir, eu tenho estado a ouvir com muitíssimo interesse, parece-me que é exatamente a questão dos direitos fundamentais. Em primeiro lugar, que tipo de sociedade queremos? Se queremos uma sociedade, como a doutora Irene Pimentel bem escreve no livro, a cada um o seu lugar, imensamente estratificada, em que 5% da população estuda, em que a restante parte da população tem o seu lugar definido à nascença e em que filho do professor terá um determinado tipo de profissão, filho de empregada doméstica terá um determinado tipo de profissão, e aí vamos discutir a educação do príncipe, e aí vamos ter um determinado tipo de universidade, e vamos discutir se queremos uma universidade pública, se queremos uma universidade privada. Ou se queremos uma universidade assente na média em que todos nascemos iguais em dignidade e direitos. E se queremos um direito à educação que seja tendencialmente gratuito e como que vamos assegurar. E o que é preciso fazer? E creio que seria importante definirmos medidas concretas, seria importante verificar que medidas vão ser adotadas. Que filosofia está subjacente a essas medidas? Seria importante perguntar em que escolas colocam os nossos dirigentes que são responsáveis pelo caminho educativo aos seus filhos. Estão a colocá-los em ensino público, estão a colocá-los em colégios? Seria importante perguntar, nós estamos a licenciar pessoas para que tipo de trabalho? E a minha faculdade é uma faculdade privilegiada, nós temos 98% de empregabilidade, uma taxa de empregabilidade altíssima. Como eu costumo dizer, muitas vezes os 2% que não têm emprego é porque optaram por fazer uma viagem ao mundo ou por se distrair durante um ano, não estamos preocupados com eles. Mas é fundamental pensarmos o que é que de concreto queremos fazer. A questão não é tanto a universidade, mas que sociedade queremos ter e dentro dessa sociedade, que universidade vamos construir e quem são os titulares de direitos fundamentais, quem são os destinatários da nossa legislação. E muita atenção que as faculdades de Direito são os principais formadores de políticos. Se verificarem, a maior parte dos ministros, a maior parte dos secretários de Estado são licenciados em Direito. Podem dizer que nós temos uma grande culpa no Estado da situação. Nos últimos 100 anos têm sido licenciados em Direito.
Na clássica. E agora na nova também. Agora na nova... Mas esse tem um nome, não é? Sim. Agora, acho que é muitíssimo importante continuarmos em termos concretos, verificar o que pode ser feito, como pode ser feito, e posso desde já oferecer a minha faculdade para que continuemos no próximo encontro, se tiverem gosto disso. Em primeiro lugar, queria felicitar as organizadoras deste encontro e queria dizer só duas palavras, duas mesmo, rapidamente, que já foram ditas de outra maneira, porque eu vou só insistir, porque me parece extremamente importante. O importante é continuar isto, insistir isto para que não seja só que não se resuma a um livro publicado e fica assim. E isto porque um dos elementos que nos está a ser tirado, de que nós estamos a ser desapossados, é precisamente o nosso presente, é o tempo. Além do dinheiro, do emprego, de tudo isso, há o tempo. Nós estamos a ser totalmente desapropriados do nosso tempo. E a maneira de nos reapropriar, uma das maneiras de nos reapropriarmos do nosso tempo é alargar, transformar este fórum, comunicar com outras faculdades, fazer com que uma nova iniciativa seja com convites para outras universidades, que se façam noutras universidades fóruns iguais e que uma dinâmica assim possa começar, que uma cadeia entre as universidades se possa formar e que nós possamos modificar, isto é talvez um sonho, mas é possível modificar o espaço público de comunicação e o espaço público de encontros, alargar esse espaço público da sociedade civil que nos é também roubado. E era isto o que eu queria dizer. É preciso que este encontro de hoje continue, se faça, se repita, se alargue, porque é isto que modifica a nossa palavra e a nossa situação no momento presente. É uma das respostas ao presente que nos interpela. Olá, bom dia. Sou Adriana e estudiei antropologia entre CAR, no ISCTE em Madrid, na Universidade Autónoma. E só queria, mas na verdade vou ser muito breve, só queria partilhar uma experiência que ocorreu a semana passada em Madrid, que imagino que já ouviram falar, porque passou assim por aqui também, que já na minha Universidade Autónoma de Madrid aconteceu no campus, mas que agora a Universidade Complutense fez uma prática que durante um dia inteiro deram aulas por todo Madrid, pela rua. Então todas as praças, ruas, esquinas, não é? Estavam dando aulas alguns professores e professoras. E eu acho que talvez para os próximos encontros como este, assim, poderia se considerar esse trânsito entre cá e a rua, ¿no? Esse movimento de dentro e fora, que acho que dá uma, não sei, uma extensão, não sei, como que dá um... Sim, que eu não estive agora em Madrid, mas quando lia os lugares onde aconteceram essas aulas e não sei, todas as matérias que se dão de todas as áreas, fiquei muito emocionada, assim, como tive amigos que não estudaram na faculdade e que estiveram nessas aulas, que também ficaram mais próximos das questões que estão agora a surgir nas universidades em relação a isso. É assim. Mais alguém? Diga o nome. O nome. Adriana. Adriana.
Já tinha dito. Muito boa tarde. Eu gostaria portanto, também de felicitar esta iniciativa e pronto, ainda ontem confidenciei e voltei a falar com a professora Maria João Maia Branco a propósito disto. E realmente uma das questões que me surgiu foi uma situação que se passou e embora também não queira fazer gala disto, não é esse o objetivo, mas realmente há pouco na intervenção de António Guerreiro, uma das coisas que me marcou foi absolutamente o facto de ele ter sido despedido. E portanto, nesse sentido, gostaria de felicitar esta iniciativa porque, de alguma forma, me incentivou, me levou a querer partilhar também uma história que aconteceu comigo e que eu também tenho tido muitas reservas em querer partilhá-la. Tenho optado por contá-la só aos amigos que tenho, alguns até duvidam dela e perguntam se eu não fiz mesmo alguma coisa. Tenho contado aos professores e hoje sinto que devo partilhar aqui. Pronto. No passado dia 14 de, já nem sei bem a data, de novembro, portanto na tal manifestação em que tudo foi dito e tudo se falou e tudo se disse, portanto eu participei nessa manifestação, tal como estou aqui hoje nesta jornada e continuarei a participar em todas as atividades que nos levem a pensar também. E pronto, e já depois de tudo que se falou, tudo que se viu na carga policial, já ia eu a caminho do Caixo Sodré, de repente começo a ver pessoas a correr de todo lado assustadas e eu, uma série de jovens, uma criança, portanto de 14 anos, que era o Francisco, fomos todos deitados no chão e fomos levados, portanto depois de uma longa revista, depois de algumas, que eu não tenho acentuado tanto, se calhar, como outros presos, retidos na expressão que nos foi transmitida pelos polícias. Fomos levados todos para Monsanto e tivemos presos. Eu ainda hoje não sei porque é que estive preso durante 5 horas e meia, penso que é no limite da legalidade. E pronto, e fomos todos levados. Eu só queria partilhar isto. Depois, inclusive, quiseram que nós assinássemos papéis em branco sem o motivo da detenção e, portanto, eu acho que é muito importante que estes fóruns e este questionamento existam, mas ele deve ser, para mim, portanto, na minha perspectiva, deve ser sempre relacionado com o que efetivamente está a acontecer e não nos distanciarmos disso. E penso que todas estas propostas vêm nesse sentido, ir para a rua, não ir para a rua, portanto, gostei bastante desta intervenção e todas, mas realmente é preciso. E eu próprio ainda não tenho tido tempo a pensar neste acontecimento, mas quis partilhar. Há pouco foi falado no Sérgio Godinho e eu, apesar de não ter assim uma visão também muito pessimista, e acho que temos que ter calma, também há um verso de uma das músicas que diz: o fascismo é como uma minhoca, lá isso é. Obrigado. Só uma coisa muito breve. Não sabe porque é que foi preso, ou porque é que aquelas pessoas foram presas, muitas delas no Caixo Sodré, nem sequer sabia, não é? Para terem medo. É A palavra é intimidade, medo. chama-se A palavra é intimidação. medo. E isso está em vigor, de facto. E acho que temos que estar também atentos a isso. Só uma pequena nota de rodapé. Agora, quer dizer, senti-me um pouco envergonhado, devo confessar, de ter evocado aqui um caso pessoal. Espero que tenham a prudência e façam um favor de não entenderem isto como demagogia da minha parte, porque seria desagradável também para mim. Eu limitei-me a evocar o caso pessoal porque, de facto, eu fui convidado aqui enquanto jornalista e, digamos, o meu estatuto de alguma maneira mudou entre o momento em que eu fui convidado e o papel que eu desempenhei. Mas o meu caso pessoal é absolutamente anódino e não deve constituir. Na verdade, todos nós sabemos que não é nada anódino e mostra, é um sintoma de estreiteza, de ignorância, mas também de intimidação. Eu acho que também tem a ver com a intimidação, com o vazio que cria. Mas há aqui pessoas que estão a ser. Qual é a série? Qual é a série? Temos qual é? Aquele senhor eu acho que está já há algum tempo, não é? Aquele senhor, não sei. Não, eu também tenho uma voz grossa, só para dizer exatamente que eu acho que. Eu chamo Rita Sabatos, fui aluna desta faculdade, mas que acho que não é o caso do António Guerreiro, que eu muito
admiro, acho que não é, não desprezando nenhuma experiência, uma contribuição nossa, é de facto um caso de exceção e que eu tenho muita pena e não sei, e acho que temos que fazer alguma coisa porque acho que é de facto uma voz maravilhosa e que eu estou perfeitamente chocada se puderem fazer alguma coisa e se puderem fazer alguma coisa, porque acho que não é nada, é um caso absolutamente singular na nossa, é sinistro. Pronto, é só isto que eu queria dizer, não queria deixar de dizer. Aquele senhor e essa seguir e temos que acabar porque a sala daqui a bocadinho Já está, vai ser ocupada. Eu chamo Pierre Guibatif, eu sou professor do ISCTE, a qualidade não importa, sou do ISCTE e depois destes testemunhos sobre os efeitos mais imediatos da crise, isto é uma contribuição um pouco mais formal, mas eu não queria ter deixado de vos ter felicitado muito explicitamente, vindo aqui do ISCTE, e ter deixado de dizer que estamos no ISCTE a preparar neste momento também uma iniciativa e o formato deste fórum foi para mim, para nós, extremamente inspirador e o que foi dito sobre o imperativo de haver cooperação entre universitários, entre universidades para dar uma nova forma ao espaço público, vamos levar connosco para esperarmos poder atuar melhor ainda. Perdão? Quando é que vai ter lugar esse fórum? Vamos ter que decidir a data a 3 de janeiro. Portanto, ok. estamos a tempo para... connosco. Claro, a ideia é... Muito bem. Agora penso que é a Maria do Carmo João. Muito bem. Depois aquele senhor... Desculpe. Agora já não sei quem é que era primeiro. Pronto, eu sou Maria do Carmo Vieira, sou professora do ensino secundário e no fundo também agradeço este fórum e só lamento e a palavra medo era precisamente aquela que eu ia focar, é que os professores de ensino secundário neste momento estão, além de aprisionados em programas estupidificantes que foram esvaziados de conteúdos, em gramática tradicional que foi esquecida, em otimizando uma telebs que ninguém entende o que é, e sobretudo forçados a respeitar um acordo ortográfico com o qual não concordam. E quando eu divulguei esta iniciativa por inúmeros colegas que estariam aqui de certeza, eles neste momento não podem estar. E eu só agradecer uma coisa, é que sendo isto do ensino universitário e podendo haver um diálogo com o professor Nuno Crato, que por acaso num programa TSF disse até, a propósito da história, que ela devia ser realmente ensinada aos motoristas de táxi, para eles ensinarem os turistas sobre o significado das ruas, e isto é um historiador. A história era importante por isso. Está numa TSF, numa entrevista. De modo, mas talvez ele seja sensível, porque ele próprio disse que as ciências humanas não eram produtivas num diálogo que teve comigo. Por isso, como não é produtivo, não são bem-vindas. Agora, o ensino universitário, de qualquer modo, pode pedir ao Ministério da Educação que os professores do secundário possam, como uma ação formativa, vir assistir a estes fóruns, porque as pessoas não podem vir, e se vierem têm uma falta injustificada. Só sobre os jornais, eu lamento imenso que o António Guerreiro se vá, mas é fruto deste tempo, e acho que realmente se poderia fazer qualquer coisa, porque os programas baseados de literatura nos programas de português foram substituídos por aquilo que há de mais estúpido nos jornais que agora pululam pelas salas de aula, que são o Destaque, o Metro e até o Lidl. E aquele senhor e aquele senhor. Só para completar agora o que a Maria do Carmo Vieira disse, que a ideia era fazer estas jornadas a horas em que as pessoas pudessem ir. A marcação da manhã deveu-se a um dificílimo equilíbrio relativamente aos nossos convidados. Mas, por exemplo, talvez depois das 6 fosse melhor para todos, não era?
Ao fins de semana, por exemplo. Bem, muito obrigado, eu serei muito sucinto, dado o adiantado. Chamo Gonçalo Marcelo, sou aluno cá na faculdade. Eu não estava a vê-lo aqui, desculpe. Não, muito rapidamente, só dizer o seguinte: juntar a minha voz a todos aqueles que vos congratularam e felicitaram pela organização desta jornada. Eu não vou falar de intelectuais, já sabemos que intelectual é uma palavra extremamente ambígua, mas vamos dizer que há uma responsabilidade do pensamento, ou seja, de todos aqueles que pensam e que tentam inscrever objetivamente o seu pensamento na esfera pública, de não se fechar na sua torre de marfim e perfeitamente de pensar o momento presente e tentar dar uma resposta. Isso significa que temos ao mesmo tempo que operar um diagnóstico e tentar providenciar alternativas. E aquilo que nós temos, aquilo que assistimos aqui hoje é uma espécie de circunscrição negativa do diagnóstico. Portanto, conseguimos ver de que forma é que o Estado está mal na cultura, e eu solidarizo perfeitamente com a infeliz situação do António, mas que é, uma vez mais, um sintoma, digamos assim, da própria falta de qualidade que precisamente se vai instalando. E estamos, creio eu, numa espécie de impasse civilizacional. Porquê? Porque no século passado, na década passada, apesar de tudo, havia uma alternativa ideológica qualquer. E essa alternativa era sinalizada pelo Bloco de Leste. Obviamente que os seus méritos eram muito reduzidos, mas ao menos conseguia evitar o discurso à la Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, nos anos 80, popularizou uma expressão que é o chamado TINA, There is no alternative. E aquilo que nós temos hoje em dia é uma espécie de ditadura de discurso único, na qual os responsáveis ideológicos pela situação a que chegamos a nível global, ou seja, o neoliberalismo, a especulação pela especulação, a falta de regulação dos mercados económicos, etc., e que levaram à crise de 2008, que por sua vez se trasladou dos Estados Unidos para a Europa, etc., são os mesmos que neste momento, sob pena da chantagem, do discurso material de não conseguimos fazer de outra maneira porque senão não temos dinheiro, não temos cheque para pagar ao final do mês, etc., acabam por nos impor uma espécie de panaceia que nós sabemos, da qual nós sabemos provavelmente o doente morrerá. Exatamente. E qual é que é o problema muito concreto neste momento? É que se nós somos muito hábeis e muito capazes de enunciar e fazer o diagnóstico daquilo que vai mal, estamos, no entanto, entre a Sila e a Caríptis dos políticos para quem as nossas queixas não se inscrevem, digamos assim, e de uma manifestação espontânea de descontentamento que muitas vezes se vê de forma orgânica nos movimentos sociais, mas que não consegue afirmar com a força suficiente a viabilidade política de um caminho alternativo. Embora nós saibamos que ele tem necessariamente de existir, porque é invocada a Hannah Arendt, enfim, para convocar esta jornada, e eu lembro-me sempre daquilo que a Hannah Arendt diz sobre a impossibilidade de prever o futuro e da necessidade da inscrição de algo de novo na história, digamos assim. Ora, se nós estamos entre os partidos políticos que estão dentro de um sistema bloqueado e a perder legitimidade, e se estamos, do outro lado, com movimentos que se organizam espontaneamente, até porque os movimentos tradicionais, como os sindicatos, enfim, tentou-se partir-lhes a espinha, é uma das tentativas da política que está a gerir, a partir da espinha dos sindicatos, para que não haja possibilidade orgânica de organização. Portanto, estamos entre os partidos políticos que não nos ouvem e os movimentos que não conseguem formular uma alternativa. Só nos resta, precisamente, enquanto pessoas que tentam pensar sobre o assunto, tentar fazer a ligação entre o diagnóstico e a prática, através deste tipo de fóruns, através de todo o tipo de intervenções, mas que possam, muito concretamente neste caso, atacar o problema principal e ajudar a tentar formular alternativas políticas concretas. Por isso, felicito-vos, uma vez mais, pela iniciativa, mas tentaria que não nos esquecêssemos de dar o passo. Muito obrigado. Vamos contar consigo. Vamos contar consigo. É verdade. Não sei se podia passar de uma coisa, os seus presentes. Queria felicitar, obviamente, as pessoas que convocaram esta situação, esta reunião, esta forma, mas queria dizer que tenho uma estranhíssima sensação, para a qual só encontro uma imagem clássica, da qual não sei neste momento a fonte, que é uma velha história que todos conhecemos, de dois jogadores de xadrez que continuavam a jogar xadrez enquanto a cidade é invadida pelos bárbaros. Este fórum, para mim, é uma reunião de jogadores de xadrez e os bárbaros estão às portas. Isto quer dizer que a questão central que eu vejo na nossa civilização é o ataque à função de síntese. E as universidades são bastante responsáveis pelo ataque à função de síntese, quando constituem 15 departamentos incomunicáveis. Trabalhei muitos anos na Faculdade de Letras, onde não conheci praticamente nenhum colega, às vezes nem sequer no meu departamento. Trabalhei aqui nesta casa 20 e tal anos, José Gabriel Pereira Bastos,
onde praticamente não conheci qualquer colega, onde vi várias pessoas que propõem cenas destas, por exemplo, os meus colegas de Sociologia, e eu ando há dezenas de anos a propor exatamente o contrário, porque acho que estas cenas não interessam a ninguém, que é seminários privados de discussão com 8, 10, 12 pessoas, que organizem qualquer ideia que não seja a discussão das ideias de todos, que é o que aqui se passa. A segunda contradição é a contradição geral da democracia, que permite as víboras no seu seio. A democracia tem pagado muito caro o ter consentido movimentos antidemocráticos como o comunismo ou o nazismo, ou eu acrescentaria a maçonaria, e portanto o que se passa para nós todos que somos muito ingênuos é que estamos todos aqui a dar bocas enquanto os outros agem há 100 anos de uma maneira extremamente organizada. Eu tenho vindo a pesquisar e a pôr no meu Facebook, que é aberto, portanto vão lá ver os dados, mas se quiserem ver quem é que esteve nas reuniões de Bilderberg desde 1954 e sobretudo a partir de 76 em Portugal, foi praticamente todas as pessoas relevantes da política nacional do PS e do PSD, convidados por Francisco Pinto Balsemão, que por acaso convidou na última vez a Clara Ferreira Alves, mas não António Carreiro, que é 3 vezes, ou desculpa, a ofensa 30 vezes mais inteligente que a Clara Ferreira Alves, que é uma rapariga engraçadinha, que aparece muito na televisão. Isso não interessa nada. Posso? Esse tipo de reação. Eu sei, mas como eu sou livre, posso? Ok. Não é minha professora? Posso? Não sou de certeza. Então porquê é que fez esse comentário? Só que gostar na mesa? Não, porque então vou acelerar. Acho que ninguém aqui disse mal de ninguém. Não foi necessário. Agora estarmos a insultar as pessoas. Mas eu disse mal? Eu disse bem do António Carreiro, não foi? Acabou de dizer. Então sabe muito bem o que é que eu estou a falar. Não sei. Clara Ferreira Alves acabou de falar dela. Claro. Da forma que falou. Claro. E eu acho que não é... Posso continuar? Neste momento. Claro. É que está-me a tirar a palavra. À vontade até nós decidimos. Mas há censura? É censura? É. Não se é livre a falar na universidade? Como? Não se é livre a falar na universidade? Alguém censurou alguém aqui? Alguém está a censurar alguém? Já sei de onde é que veio. Pronto, já está. Pronto, posso continuar? Já está tudo dito. Posso continuar? Então, o que eu queria dizer é muito simples. A democracia confronta-se com uma ação organizada. Quem investigar alguma coisa em ciências políticas sabe que esta ação organizada é, desde o século XVIII, a ação da maçonaria. Quem quer vir até o século XX sabe que esta ação é uma ação organizada, pelo menos pelo Presidente Wilson, nos Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial, que organizou grupos privados de cidadãos escolhidos por ele, para fazer, a partir daí, a política mundial. Isto é tudo público, os dados são todos públicos, as organizações feitas são todas públicas, o CRC nos Estados Unidos é absolutamente público, é tudo público. Os Institutos of International Affairs em Inglaterra e nos Estados Unidos são públicos, é tudo público, e depois da Segunda Guerra Mundial, o Grupo Bilderberg desde 54, ou o Trilateral dos anos 70, ou o Clube de Roma, têm ações bem organizadas. Se vocês quiserem saber, vão ao meu Facebook e está lá tudo. Basta ver um único ano, como por exemplo 2005, e quem estava em Bilderberg eram talvez os 20 maiores banqueiros mundiais, eram 5 ou 6 chefias centrais da NATO, militares, e era bom saber porque é que banqueiros e militares estavam reunidos num grupo de 100 e tal pessoas e se reúnem todos os anos há mais de 50 anos e isto não sabe nem fala. Estavam praticamente todos os mídia, ou seja, é tão forte o controle dos mídia que praticamente todos os grupos mediáticos da Europa, da Austrália e dos Estados Unidos estavam lá representados. O Balsemão é o nosso representante, de tal maneira que mesmo quando os jornalistas como a Clara Ferreira Alves ou o Balsemão, que está ligado, vão a estas situações, e estou a falar no caso de Portugal desde 78, entre os quais alguns professores desta casa, como Moisés Ferreira e muitas outras pessoas, mas estou também a falar de Jorge Sampaio, de António Guterres, por aí fora. Portanto, não estou a brincar. Praticamente todos os governos portugueses passaram por lá.
Inclusive, algumas das pessoas foram nomeadas lá. Por exemplo, Durão Barroso, e é público, foi nomeado para Presidente da União Europeia por o Grupo Bilderberg, com uma conversa que foi pública e está anotada, em que diziam que ele era suficientemente estúpido e submisso, portanto dava um bom Presidente da União Europeia. E isto está publicado, não sou eu que estou, não há uma opinião subjetiva, está publicado. E, portanto, estou a dizer que nós estamos perante uma situação contraditória, é que nós somos todos democratas, somos todos humanistas, queremos todos melhorar tudo, simplesmente estamos a lutar contra uma ação organizada que tem 100 anos e que tem praticamente todo o poder do mundo organizado. E, portanto, ou a democracia proíbe esse tipo de ação, que aliás é responsável pela Sociedade das Nações, pela ONU e por todas as organizações internacionalistas e mundialistas, isso é conhecido, ok? E, portanto, estamos em pleno desequilíbrio de forças. Democracias diretas, fóruns, opiniões, debates, é tudo muito bom, simplesmente os outros não estão a brincar em serviço e avançam de uma maneira para a qual nós não temos formas de rivalidade ou competição. Só deve ser isto que eu queria dizer. E isto tem a ver com a vida mental, ou seja, passando agora para a vida mental, para a filosofia, eu sou psicanalista também, isto tem a ver com o ataque às funções de síntese. E, portanto, a maior resposta que a universidade pode fazer, é reverter o combate às funções de síntese, reinstaurando as funções de síntese e, na minha opinião, cada um dos 15 departamentos num currículo de 3 anos devia ter pelo menos uma cadeira anual de forma de debate e de debate eventualmente que transcendesse cada departamento dentro do currículo universitário e se calhar até do liceu, pelo menos nos anos finais. Portanto, é preciso que as pessoas se informem de coisas que não têm a ver com a sua disciplina, a física, a química, a música, outras coisas que têm a ver com a organização do mundo. Muito obrigado. Vamos lá terminar, mas estamos todos muito cansados. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a generosidade que mostraram, da solidariedade que puseram à prova, independentemente dos pontos de vista não serem coincidentes em alguns casos, pelo menos. Mas, por outro lado, queria exortar a que, da vossa parte, à medida das nossas medidas, fizessem o que achassem que tinham de fazer, não só participando noutras reuniões da mesma ordem, como imaginativamente, fazendo como o Wittgenstein e outros, os tais Gedanken Experiment, a fazer alguns experimentos imaginativos, tais como os que a Adriana lembrou que tinham sido feitos em Espanha, fazer coisas que estejam não previstas no Acordo de Bolonha, por exemplo. Fazer um pequeno acontecimento não previsto. Não era mau. Sem ter muita fé que isso vai alterar os grandes desígnios universais e cósmicos. Sobre isso acho que não vai ser fácil. Mas pequenas deslocações locais, acho que sim. Acho que estamos todos aptos. Só queremos e convido-vos a estarem atentos a todas as coisas deste género, participarem, passarem a palavra e nos vossos próprios limites criarem qualquer coisa que seja um pouco diferente, um pouco novo. Obrigada. Mantemos em contacto. Os que passaram a palavra passam a palavra outra vez. Ai, obrigada.